Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! E assim, lembra-te, Senhor, da promessa feita ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Ele esperava por uma promessa de Deus. Lembra-te, Senhor, da promessa que tu me fez, porque se tu fez, tu é fiel, e se tu és fiel, eu estou esperando nessa promessa. Lembra-te, Senhor, da promessa feita ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Salmo 119, 49, quem gosta de decorar versículos, é um bom versículo para se decorar. Irmãos, é uma alegria poder chegar aqui depois de um dia de trabalho, muito trabalho. Às vezes o trabalho fica pesado para mim, mas a minha alegria é estar na presença de Deus. Quando eu levanto de manhã e vou orar, eu falo sempre para o Senhor, todo dia de reunião: Senhor, o horário mais importante é o da noite, é quando eu vou estar contigo. Tenho muita coisa para resolver. Segunda-feira é tranquilo, mas tem segunda-feira que eu já chego no trabalho cheio de problemas para resolver. Hoje foi um dia desses, mas ali quando começa aquele tumulto, eu dou uma saidinha. Senhor, mais importante que resolver esses problemas é estar na tua presença. Eu tenho um compromisso contigo de te adorar hoje, um compromisso com o meu líder, eu tenho um compromisso com a tua igreja. Isso é o mais importante para mim. Eu repito para mim mesmo. Nós vamos ver isso na Bíblia. Os salmistas, eles falavam para a sua própria alma, né? Ó, minha alma, espere em Deus. Ele falava para si mesmo. Eu costumo falar para mim também: Senhor, o mais importante hoje para mim é estar contigo. E eu repito no próximo culto, amanhã tem célula, eu levanto: Senhor, a hora mais importante é estar contigo à noite. É o meu compromisso mais importante. Senhor, dá-me graça para cumpri-lo. O resto é tudo secundário. Trabalho, com quem eu vou, o que eu vou fazer, é tudo secundário. O mais importante é estar com o Senhor. E eu vou repetindo isso para a minha alma, até que a minha alma entenda e tome isso por princípio e por verdade e por prática na minha vida. Então o culto não é mais para mim algo que eu vou, se der, se não der, se o tempo estiver ruim, se eu tiver muito trabalho, se estiver chovendo muito, eu não vou mais me baseando nessas circunstâncias em relação ao culto. O culto é um compromisso para mim. Quando o irmão quer vir para Niterói e: pastor, segunda-feira eu vou com o pastor, amém, que bênção, que alegria. Aí no dia ele chega para mim: pastor, eu não vou mais não. Eu digo amém. Agora, tem uns que vão além, né? Hoje o irmão Yuri estava lá, o Wellington não pôde vir. Aí o Yuri, a Lucilene vinha com o Dida, não tinha local. Eu falei: vou com o Dida, o irmão Yuri não vai poder ir. Mas aí ele mandou uma mensagem para mim: poxa, pastor, não vou poder ir com o Dida, não vou poder ir não? Eu falei: aí não, aí tem que arrumar lugar para o irmão. Quem tem sede, a gente tem que dar um jeito, arrumar um carro. Se o irmão não está muito afim, não vou não, amém. Eu não mando na vida de ninguém, eu não obrigo ninguém. Agora, se o irmão falar para mim: pastor, eu queria tanto ir, eu acho que a obrigação de um líder, a gente tem que dar um jeito, a não ser que não tenha jeito mesmo, né? Mas a gente fica feliz com essa atitude dos irmãos, né? Não tinha como vir, mas mesmo assim ele insistiu. E aí, pastor, não tem como ir, não tem, mas e aí? Como é que eu faço? Eu não vou mesmo não? Eu falei: não tem como não ir, né? Um irmão desse, a gente tem que arrumar jeito dele vir, porque tem essa sede, esse compromisso, esse desejo de estar com o Senhor. Então que cada um tenha esse desejo de cumprir os seus propósitos com Deus, de estar valorizando cada reunião. Ontem nós estivemos em Pati, foi uma benção, aquela consagração de 2 em 2 meses, eu estou indo lá, eles estão
esperando o pastor Érico lá. Nós estamos querendo marcar outra com o pastor Érico, se for possível. Mas foi uma bênção, estivemos lá com os irmãos, e os irmãos de Petrópolis já pedem antecipadamente: pastor, tem vaga no carro lá para ir? Tem. Então quem pede primeiro, são poucos carros, a gente nem sempre aluga van, então quem pede primeiro vai, tem a vaga reservada, né? E tem gente que já tem vaga cativa. Posso ir sempre para Pati? Pode. Tem sede? Meu irmão, estamos sempre juntos. Quem tem sede, nós vamos dar um jeito e ajudar. Agora quem fica meio, aí a gente não sabe se quer mesmo, né? Acho que até o próprio Deus é assim. Mas de qualquer maneira a gente deve estimular. Foi uma bênção ontem o culto, mas teve um episódio interessante. Acabando o culto, a irmã pediu oportunidade: Pastor Nilson, deixa eu dar uma palavra aqui e tal. E ela testemunhou, Deus tinha me trazido uma revelação, ela testemunhou que a revelação foi com ela, que foi uma bênção, Deus falou com ela e tal e tal. Foi maravilhoso. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: num dia antes, a irmã não é de lá, alguém insistiu com ela, chamou ela para ir no culto. Minha irmã, vamos no culto amanhã. E ela com vários problemas durante a semana, e foi essa a revelação que Deus deu na vida dela, ficou muito feliz. Mas insistiu, aí ela disse que ficou meio assim, vinha no culto, mas quando acordou, cheio de coisas para fazer, dando a hora da reunião, aí a irmã, de dentro da reunião, antes de começar, assim que estava começando, ligou para ela: minha irmã, vem. Não, mas já tá, não dá tempo ainda para a irmã vir. E ela foi, e Deus falou e abençoou. Eu queria destacar isso, né? Esse interesse no dia anterior de alguém insistir com ela, chamar ela, e a irmã ali no culto sentiu a falta dela, lembrou dela e ele saiu para ligar para ela. O amor, né? As almas. Poxa, você disse que vinha, não veio, mas e aí? Não, já deu um probleminha aqui, vem ainda, dá tempo. E deu tempo, e ela foi muito abençoada, segundo ela mesma ali. Ou seja, a atitude antes do culto tem muito valor. É o que o pastor Érico estava falando. Não podemos chegar de mãos vazias diante de Deus. Esse dia eu estava lá, recebi uma mensagem: ô pastor, tudo bem? Ô, paz, meu irmão. E tal, não, eu sou tal pessoa. Eu falei: meu irmão, me perdoa, mas eu lido com muita gente no trabalho, na igreja, eu não estou lembrado. Não, o senhor não me conhece, não. Mas de onde você é? Sou de Fortaleza. Fortaleza? Eu falei: mas me perdoa, meu irmão, mas de onde você é e tal? Não, jogaram aqui alguma coisa no YouTube aqui, eu vi e queria conversar um pouco com o senhor, pedir umas orientações e tal. Falei: que benção e tal. Eu não sei quem colocou a palavra no YouTube, mas aquilo serviu para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nunca conheci, né? E eu acho que de alguma maneira aquele rapaz foi abençoado, recebeu uma palavra de Deus. Então, fora do culto, nós precisamos trabalhar, viver a vida cristã fora do culto. A vida cristã, ela é prática, ela é dinâmica. A vida cristã é baseada em obras. Nós somos salvos pela fé, mas vivemos para fazer boas obras. Nós não podemos ser salvos por uma fé que nada produz. É isso que eu queria trazer para os irmãos. Não adianta nós ficarmos assistindo reuniões, não adianta nós ficarmos ouvindo as palavras e não colocarmos em prática. Nós vamos nos inchar com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, nós vamos ficar muito inchados e vai ser ruim, nós vamos nos ensoberbecer e nós vamos querer discutir com os irmãos doutrinas e exegese, e nós vamos ficar discutindo dentro de igreja, porque temos muito conhecimento e não fazemos o que tem que ser feito, que é praticar a palavra. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não desabou, porque for edificada sobre a rocha. Edificar sobre a rocha é praticar. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ouve, está ouvindo,
mas não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. E foi grande a sua ruína. Ouviu, mas não tomou uma decisão de praticar. Ouviu, sentiu, a palavra é muito bonita, muito gostosa, tem pregadores que são muito eloquentes e mexem com as emoções das pessoas, e a pessoa chora e chora, mas não pratica nada. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve e não pratica, está se enganando. Se você vier aqui hoje, ouvir essa palavra, e depois na hora do culto, receber a oração, foi embora, não tomar nenhuma decisão em relação à palavra, mesmo que você não tenha força, mas você precisa tomar a decisão, você precisa reconhecer a palavra, pedir graça a Deus, e essa palavra tem que dar algum fruto na sua vida, porque é a palavra de Deus. Você está se enganando se você não fizer isso. Você está ouvindo, e aquilo vai acalmando a mente, vai como que acariciando a sua mente. Não, eu estou conhecendo da palavra, eu conheço Deus, eu conheço a Bíblia. E daí? Conhecer a Deus e não adorar a Deus, o que adianta? Conhecer a Deus e não trabalhar, não servir a Deus, o que adianta? Então nós precisamos fazer, praticar, ter obras diante de Deus. Nós precisamos... não é deixar só de fazer as coisas, é fazer o que tem que ser feito. Você pergunta para um crente: e aí, meu irmão, como é que você está? Pastor, não bebo, não fumo, não adultero. Para o crente isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Ele não bebe, não fuma e não adultera, pronto, não fala palavrão, ele é um grande crente. Pode diante de Deus não ter valor nenhum, pode ser um hipócrita, um fariseu, que por não fazer aquilo que é errado, fica julgando aqueles que fazem, não tem misericórdia. Então você deixar de fazer as coisas, não quer dizer que você está servindo a Deus, não adianta deixar de fazer, eu não estou falando que é errado, você tem que deixar, pedir libertação, mas só deixar de fazer não adianta, você tem que fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Se você deixa alguma coisa pelo Espírito Santo, é para você fazer alguma coisa em favor de Deus. Não adianta eu desligar a televisão meia hora, não, hoje eu não vejo televisão meia hora, hoje eu não vou ver televisão meia hora, pum, desligo, e ficar distraído, batendo papo. Não estou vendo televisão, está vendo? Cumpri meu propósito. O que adianta? Não orou, não leu, não visitou, não ligou para ninguém. Então não adianta deixar de fazer, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Praticar a palavra, viver a palavra, fora das reuniões, fora dos cultos. O culto é importante, tem o seu lugar, mas eu não estou falando de culto, eu estou falando de vida cristã genuína, que é uma vida prática, que é uma vida de obras. Eu queria ler com os irmãos então Tiago 2,14, lá no finalzinho, perto de Hebreus, depois de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, todos já conhecem, mas eu quero ler com os irmãos. Tiago, a partir do capítulo 2, a partir do verso 14. Prática da vida cristã. A vida cristã é essencialmente prática, confirmada por obras. Eu preciso ter obras, sou salvo pela fé, mas necessariamente eu preciso ter obras. As obras vão confirmar a minha fé. Se eu não tenho obras, eu não posso confirmar a minha fé, mas se eu tenho obras, eu tenho condição de confirmar a fé que declaro ter no meu coração. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. A pessoa está necessitada, está aflita, ou está com um problema sério. Aí eu faço igual os grandes pregadores. Eu profetizo a bênção sobre ela. Eu determino a vitória na vida dela. Mas não faço nada por ela. Eu não vou visitar, eu não vou conversar, eu não vou ensinar a palavra. Eu só determino a vitória, eu só profetizo a vitória. É mais ou menos o que está falando aqui. Ide em paz, aquecei-vos, a vitória é sua, a prosperidade está nas tuas mãos, a porta de emprego está ali, a chave, eu profetizo, mas não faço nada. A pessoa está passando fome, eu não dou uma cesta básica. A pessoa está com um problema na família, eu não vou visitar ela. Eu só profetizo, eu sou o poderoso profeta, que não faz nada pelas pessoas. Eu tenho muita fé, a ponto de profetizar a vitória na vida da pessoa, que ela será transformada a partir de amanhã, tu verás a glória do Senhor. Eu profetizo, mas eu não faço nada por aquela pessoa. Primeiro que eu não acredito nessas profecias, mas creio que Deus pode fazer isso. Deus pode virar para o irmão, meu irmão, a partir de amanhã sua vida vai mudar, o Senhor vai fazer, amém. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar o irmão para lá. Se Deus vai fazer, se Deus está falando, aí que eu tenho que acompanhar o irmão mais ainda, para que a promessa se cumpra. Porque da promessa até o seu cumprimento, existe um tempo, existe um processo. Até Deus, do que Deus te falou, até que aquilo se cumpra, existe um processo de obediência, de atitudes. Eu estou falando isso, acho que no comentário de amanhã. Eu faço de dia do outro, eu confundo as leituras, os comentários, muita coisa na minha cabeça. Mas tem um comentário que eu falo sobre isso. O templo foi erigido, e o Salomão pediu, Senhor, quem vier aqui orar, Senhor, tu atende. E era só isso, mágica. Eu vou no templo poderoso de Salomão, e eu vou chegar lá e vou orar. Não. O Senhor fala, ó, quando eles pecarem, e eu mandar o castigo, e aí eles estiverem gemendo, e começarem a se arrepender, e confessar os seus pecados, e me orarem a mim, e me buscarem, e se converterem dos seus maus caminhos, aí eu vou ouvir. Não era mágica, querido, de oração poderosa no templo. Havia todo um processo, toda uma atitude, que o servo tinha que fazer, até que recebesse de Deus. Havia uma promessa de Deus? Sim, havia. Deus ouviu a voz de Salomão, Deus ouviu a oração de Salomão, Deus falou, Salomão, eu ouvi a tua oração, e eu vou fazer o que tu me pediu. Todavia, não vai ser de graça e com um passe de mágica não, eles vão precisar de atitudes para que eu cumpra toda essa palavra na vida deles. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, até o demônio crê, o demônio também crê. E ele ainda vai além, ele treme, porque ele sabe quem é Deus. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Amém? Pelas obras a fé se consumou. Então eu preciso viver uma vida cristã prática. Nós temos o costume, os evangélicos, de assistir reuniões, e eu acho que nós temos que ter um compromisso com o culto, não com o templo, mas com os irmãos, e até ter o compromisso com o culto de adoração, mas isso é apenas uma pequena parte da nossa vida espiritual. Nós vamos viver a nossa vida espiritual muito mais fora dos templos do que dentro dos templos. E é fora dos templos é que nós vamos manifestar a nossa fé. É fora dos templos que eu manifesto
quem eu sou. É no meio das pessoas. É estando lá, ajudando, pregando, falando, vencendo a minha timidez. É fora daqui que nós vamos manifestar essas obras. E Deus quer ver essas obras, porque se não praticarmos essas obras, a nossa fé será inoperante. Então eu preciso ter essa consciência, eu vou ao culto, tenho um compromisso com o culto, mas fora do culto eu tenho uma vida inteira cristã para ser vivida, desenvolvida, aperfeiçoada, fora das reuniões. O culto é importante, eu tenho um compromisso com o culto, com o meu líder, com meus irmãos, é a coisa mais importante do dia, é o culto, é estar com os meus irmãos e diante de Deus, mas isso não quer dizer que só aquele momento é importante, todo o meu dia é importante, e eu tenho que usar esse meu dia para pregar a palavra, para testemunhar, para praticar boas obras diante de Deus, amém? O mundo manifesta isso, o carnaval, o futebol, o samba, as pessoas gostam de declarar todas as suas obras. É claro que há um interesse de reconhecimento e financeiro, mas ninguém faz as suas obras em oculto. O samba, eles querem estar no meio do povo, diz um ditado aí que o artista vai onde o povo está, não é isso? Eles não são bobos não, eles estão mais espertos do que a gente. Nós estamos pregando dentro de igreja, eles estão levando a mensagem deles ao povo, eles vão ao povo, eles declaram para o povo, eles fazem isso na multidão, no povo, lá fora, eles não ficam dentro de uma igreja, de um templo, de um salão, fazendo as suas obras, não, eles manifestam essas obras ao povo, por isso que eles atingem o mundo inteiro. Nós estamos na contramão disso, não temos que imitar o mundo não, isso já é ordem de Deus, nós temos que nos espalhar e pregar, e anunciar a palavra de Deus. Leia comigo Mateus 25, volte um pouquinho, Mateus capítulo 25, são passagens bem conhecidas, mas que o Espírito Santo nos ajude. Mateus capítulo 25, a partir do verso 30. E o servo, inútil, mas é inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É servo, é crente, tem carteirinha de crente, mas é inútil, vai para onde? Vai para fora, para as trevas, no mesmo lugar que vão os ímpios. Não adianta ter nome de crente, ter carteirinha de crente, fazer parte de denominação. Se é servo, é inútil, vai para o lugar de treva, vai ser lançado fora. Não, mas eu estou aqui na igreja há tantos anos. Mas vai ser lançado fora, no dia do juízo, vai ser lançado fora, nas trevas, onde há ranger de dentes, junto com os ímpios. Vamos continuar, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Verso 34. Vamos ver agora o critério que faz essa separação, e na minha concepção, até de salvação mesmo, é um critério de salvação. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiros te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei Jesus respondendo lhes dirá:
Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Tudo que você fizer às pessoas, ao Senhor, você está fazendo. Quando você vai buscar um novo convertido, quando você liga para alguém que está meio desanimado, quando você vai visitar o desviado, naquele dia Jesus vai falar para você: você lembra quando eu estava desviado e você foi me visitar? Senhor, o Senhor desviado, Senhor? O Senhor não pode desviar, o Senhor é Jesus. Mas tu me... Lembra daquele rapaz? Lembra daquela moça? Quando você foi lá, era a mim que você estava visitando. Lembra quando tinha alguém preso e você foi ver? Você foi visitar, teve que passar por aquela revista ruim, aquela burocracia. É eu que estava preso lá. 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quero repetir: a vida cristã é essencialmente prática, e a vida cristã é vivida fora dos templos. Não se iluda em assistir reuniões, em ouvir pregações maravilhosas. Tudo isso tem o seu lugar, é bom, se emocionar com pregação, no louvor chorar, graças a Deus por tudo isso, mas isso não é vida cristã. Vida cristã é vivida fora dos templos. Aqui você vem, se enche, se alegra, tem comunhão, recebe dons, Deus se manifesta. Louvado seja Deus, que Deus se manifeste cada vez mais. Mas a vida cristã não é vivida dentro de quatro paredes. Ela é essencialmente uma vida prática, uma vida de obras. Não adianta apenas sentir, não adianta apenas querer. O querer é bom, mas eu preciso concretizar aquilo que eu quero. Eu tenho que ser efetivo naquilo que eu desejei. Não adianta eu chegar: eu amo muito a Deus, quando eu começo a pensar em Deus, eu choro e tal. Graças a Deus, está sentindo a presença de Deus. Agora, aquilo se transformou em quê? Eu às vezes fico pensando, eu tenho pedido a Deus para me visitar, e Deus tem feito isso. Senhor, me visita assim durante o dia, quando eu estiver andando no trabalho, me dá aquele toque forte. De vez em quando eu estou andando no trabalho, o pessoal chama até de maluco, começa a sentir a presença de Deus, chorar, eu ajoelho no campo, no meio da rua lá, no meio do mato, aquela presença gostosa, Deus me visita, aquilo vale mais do que a vida, é muito gostoso. Mas e Deus de vez em quando, não sempre, mas de vez em quando Deus parece que tem misericórdia de mim. Às vezes eu estou meio triste ou meio cansado, Deus me dá aquela visitação, e eu peço a Deus para fazer isso fora das reuniões, e Deus faz muito, eu sinto muito a presença de Deus nas reuniões, mas eu tenho esse princípio estabelecido por Deus na minha vida, de fazer muito das coisas que Ele tem feito fora das reuniões. Eu me converti fora de um templo, com um rapaz pregando para mim. Eu me tornei um estudioso da Bíblia, com um rapaz que amava a Bíblia, e me ensinou a Bíblia, e eu lia primeiro ano 3 vezes a Bíblia. Eu comecei a orar com outro rapaz, que era um rapaz de oração, e me ensinou a orar, tudo fora do templo. E eu fui batizado, aí foi fora do templo também, foi numa cachoeira, eu louvei a Deus por isso, e depois tentei o batismo com o Espírito Santo de tudo quanto é jeito, em todas as vigílias que eu conhecia, em todos os cultos de fogo que eu pude ir, eu fui. Deus nunca batizou. Um dia eu estava em casa chorando, triste, e o
Espírito Santo de Deus desceu e eu comecei a falar em línguas e glorifiquei a Deus. Eu ganhei a minha primeira alma numa praça, sozinho, saindo para entregar folheto, e depois de muitas tentativas com o pastor Érico, era muito tímido, sou ainda, mas consegui que uma pessoa tomasse uma decisão, e ela disse que sentiu uma grande alegria, eu disse que tinha uma festa no céu, e aquilo foi... Todas essas experiências eu tive fora do templo. Eu creio que Deus queria falar comigo alguma coisa. Meu servo é fora dos templos. Foi mais ou menos isso que Deus falou a Davi. Davi, não precisa construir templo. Não, pastor, Deus falou para Davi não construir porque ele tinha derramado muito sangue. Amém. Eu leio isso também, eu concordo com você. Só que para mim tinha algo a mais. Você derramou muito sangue. Rapaz, mas o templo não é o problema. Eu quero você assim, Davi. Pelos montes, pelas ruas, sendo perseguido, mas me louvando, sem ter o que comer, mas me adorando, nas lutas, no dia a dia, fazendo discípulos. Isso é que é vida cristã, Davi. Davi, você não precisa de um templo, Davi. Você é o templo. Você é o meu templo, Davi. Eu estou em você, Davi. Quando você estava cuidando das ovelhinhas, quando você livrou elas do leão, do urso, quando você venceu o gigante, Davi, foi fora do templo, Davi. Eu estava agindo em você fora do templo. Quando você pegou esses camaradas tudo corrompido, ladrão, e os caras tudo enrolado, e você fez um grupo de guerreiros, Davi, eu estava contigo. Isso é que eu quero que você seja, Davi. Não constrói templo não, eu tenho até medo, Davi, de você construir um templo. E Deus estava certo, né? Porque o Salomão começou muito bem, mas acabou muito mal. Na minha opinião, Salomão fez o que tinha que fazer, adorou a Deus no começo. Depois, Salomão ficou igual o crente. Que dia que é o sacrifício? No sábado. No sábado nós temos um sacrifício, então sábado eu estarei lá e tal. O rei estará lá no sábado, no dia do sacrifício. Aí a lua nova é tal. Então tá, na lua nova nós estaremos lá e tal. E ele continuou nessa batida, até que ele se perdeu, assistindo reunião e assistindo sacrifícios. Eu creio que os primeiros sacrifícios Salomão ofereceu, depois ele ficou só assistindo os sacrifícios. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. No começo a gente adora, oferece, ama, depois a gente fica olhando as pessoas adorarem. A gente fica olhando as pessoas a meditarem na palavra. A gente fica olhando as pessoas louvarem. No começo a gente louva, adora junto com o adorador, e a gente chora, a gente não esquenta com quem está ao nosso lado, e a gente chora, pula, ri, canta, grita. Depois a gente vai se tornando um crente mais sério, aí a gente fica ali ouvindo o CH, ouvindo como é bonito, o CH tem uma voz bonita, uma unção e tal. Graças a Deus por isso, mas eu quero entrar junto com ele na adoração. Eu quero entrar no Santo dos Santos. E é isso que Deus quis, irmãos, com Davi. Davi, é fora do templo que você vai viver a sua vida cristã. Amém? É pequeno, pastor Érico, mas é o que Deus colocou no meu coração hoje. Eu queria orar com os irmãos. Foi uma palavra mais curta, mas eu não gosto de encher muita linguiça, não. Eu gosto de falar apenas o que Deus colocou no meu coração, para eu não enfeitar muito, para não sair muito do foco. Então, qual é a palavra de hoje que Deus trouxe para nós? Prática, obras. Vida cristã é vivida fora dos templos. Guarde esse exemplo de Davi. Eu citei aqui rapidamente, mas eu fiquei meditando, né? Na leitura nós estamos vendo Salomão com o templo, e Deus até se manifestou no templo ali, mas eu prefiro Davi, que era o templo de Deus. Eu não quero ir ao templo, eu quero ser um templo de Deus em todos os momentos da minha vida, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, os momentos de perseguição, os momentos nos montes, todos os lugares, né? Davi era o templo de Deus, e Deus ia habitando em Davi, e o perfume de Deus ia exalando, né, naqueles homens, e aqueles homens foram sendo transformados. Eram os homens endividados, todos confusos. A presença de Davi, Davi carregava a presença de Deus. Para mim é muito importante
quando eu vou a Pati, a ida para Ti, a ida a Pati, a vinda para cá é para mim muito importante, quando nós estamos durante o dia marcando, quando a gente vem orando e conversando, aquele discipulado é muito importante, o culto, é claro, obviamente é muito importante, mas o antes e o depois é muito mais importante. Eu até prefiro as reuniões mais informais, né? Então que Deus nos conceda essa compreensão aí, cada um toma uma atitude. O que Deus tem te chamado para fazer? Primeiro você tem que meditar. Você é um crente que tem praticado a palavra ou você tem ouvido muito? Você é um crente que tem obras, a sua fé produz alguma coisa? O seu amor a Deus tem produzido o quê? É uma maneira de se medir o amor. O amor é medido pelo que você faz. Eu amo muito o pastor CH, nunca fiz nada por ele, que amor é esse? Pastor, essa palavra para mim, ela é santa, ela é sagrada, ela é a vida, pastor. Quantas vezes, quanto tempo você para ler essa palavra por dia, para dizer que a ama? Quanto tempo você gasta aqui? Quanto tempo você gasta na televisão e gasta aqui? Quanto tempo você gasta na internet e gasta aqui? Mede o seu amor. Mede o seu amor assim. Pastor, eu fico 1 hora vendo televisão. Você passa 1 hora com a Bíblia? Não. Então você ama mais a televisão. Não adianta arrumar desculpa. Não, mas que não é bem assim. Não, não tem conversa. Se você passa mais tempo na televisão do que com ela, você ama mais a televisão. Se você passa mais tempo com outras coisas do que com Deus, você ama mais as outras coisas. Tudo que você investe mais tempo, mais sentimento, mais dinheiro do que Deus é ídolo. Tudo que você investe mais tempo, mais dinheiro, mais amor, é ídolo. Deus tem que estar acima de tudo e de todas as pessoas e de todas as coisas. Pô, pastor, aí só pegou pesado. Amém, meu irmão, esse é o padrão. Você não conseguiu chegar lá? Talvez eu também não, mas eu quero chegar lá, amém? Eu não quero que nada fique acima de Deus, não quero ter nenhum ídolo. Eu quero que Deus tenha todo o meu coração. Se ainda não é dele, eu vou continuar até o último suspiro, para que o meu coração um dia seja totalmente dele. O que não vou acostumar é deixar algum pedacinho para o mundo. Isso eu não vou acostumar, posso até ficar, mas que eu vou lutar até a morte, eu vou, entregando o meu coração e a minha vida ao Senhor. Eu posso até ter a televisão como ídolo hoje, mas eu não vou aceitar isso não, meu irmão. Pastor, para mim é um ídolo, graças a Deus você está reconhecendo, mas comece a lutar. Senhor, muda, tira esse ídolo do meu coração, Senhor. O Senhor tem que ter mais do meu tempo, do meu dinheiro. Meu dinheiro não é para os meus sonhos, para as coisas terrenas, meu dinheiro é para investir na eternidade. Eu acho que isso é muito difícil, a gente investir mais dinheiro na eternidade do que na terra, mas é o princípio bíblico. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, nem ladrões escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então aquilo que você mais investe, é aquilo que você mais ama. Essa é a medida, não tem muita conversa para a gente. Agora, se a gente está fraco, está demorando, não alcançou ainda, amém, reconhece, se humilha, pede perdão, toma atitude hoje, reconheça o ídolo, pede misericórdia a Deus, amém?